Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Aula comigo, Cacau Sotero, fique em casa aprendendo. Não esqueçam de atentar para os protocolos de segurança, álcool em gel, mantenha a distância das pessoas, use máscara. Gente, variante Delta está por aí, né? Mesmo vacinados, nós não estamos imunes totalmente, né? A vacina ajuda, mas a gente precisa também, nós precisamos nos ajudar. Hoje nós vamos de exercícios, né? Nós já falamos de carta argumentativa, carta do leitor, nós vamos ver isso em exercícios e também pode ser que caia, gente, numa questão de vestibular, né? Então, nós estamos aqui para pensar em todas as possibilidades de uma questão e te ajudar a passar no vestibular daqui a pouco, no final do ano, tá bom? Vamos para a primeira questão. Tem assim, ó, carta do leitor. Eu vou fazer a leitura, acompanha aí, ó. Terminal. Até quando os acessos aos pontos de embarque e desembarque dos ônibus no terminal rodoviário de João Goulart, em Niterói, continuarão a serem ocupados por ambulantes? Isto só atrapalha mais ainda o ir e vir dos passageiros. Como se bastassem ainda, existem pontos para servir a mais de uma linha independentemente. Qual a solução para isto? Cada dia que passa, está mais difícil de suportar este terminal. Será que vão esperar mais pessoas ficarem doentes devido ao estresse por motivo desta desordem para depois tomarem alguma providência? Gente, nós estamos falando aqui de uma carta do leitor, uma carta que está sendo levada a alguém, trazendo um problema de quê? De ambulantes no terminal rodoviário. Então, é algo assim que precisa ser considerado por alguém. Então, é uma exposição de motivos, é uma exposição de uma situação, e aí é um gênero textual, né? Nós sabemos que gênero é aquele a diferença entre gênero e tipo textual, né? A carta é um tipo de texto expositivo e a carta está dentro do tipo de texto expositivo e é um gênero que satisfaz uma necessidade comunicativa. Eu posso expor através de uma carta, através de um ofício, uma carta aberta, um manifesto, e aí, dependendo da situação, eu utilizo desse gênero, tá? Então, aqui diz, acompanha aí, ó. Sendo um gênero textual presente em diversos meios de comunicação, como revistas, jornais e sites, a carta do leitor sempre nasce de um anseio do próprio leitor. Neste caso, o que desencadeou a produção da referida carta? No caso, o próprio leitor escreveu algo que desencadeou a produção, tá bom? O que foi? É o embarque e o desembarque dos passageiros? É o estresse dos passageiros no terminal rodoviário? É o excesso de ambulantes no terminal rodoviário João Goulart? Ou é a falta de atendimento dos responsáveis no momento do embarque? Bom, essa questão aqui é uma questão objetiva, tá? É uma questão onde utiliza a carta, mas a compreensão textual é bem básica, certo? O que eu preciso saber aqui é o que é uma carta do leitor, pertence a um gênero expositivo, tá? Tem um assunto para ser discutido por alguém tem que resolver esse problema, e aí, qual é o problema? No caso, qual foi o que desencadeou essa produção? Essa produção dessa carta foi o excesso de ambulantes no terminal rodoviário João Goulart, que fica em Niterói. Não, não está na alternativa, mas eu lembro, você também lembra da minha leitura, ok? Vamos para mais uma questão? Qual é a finalidade do texto? Gente, como nós sabemos, a comunicação acontece através das nossas falas e, às vezes, também através da escrita. E todos nós temos intenções comunicativas. Seja para persuadir, seja para contradizer, seja para pedir, seja para informar, seja para instruir. E aqui, esse tipo de texto, a carta, também tem uma finalidade. Letra A.
Narrar um fato marcante, esclarecendo o conflito e enredo da história. Gente, enredo é a história em si. E o conflito não quer dizer briga, mas qual a causa que vai trazer aquela questão para ser discutida, tá certo? Nesse sentido. Expor uma situação com fatos e argumentos para incentivar uma tomada de decisão. Promover um produto ou uma ideia para a imprensa na qual foi publicado o texto, aí no caso vai depender da carta, né, gente? Ou obrigar os governantes a tomar uma decisão de relevância pública. Essa carta tem uma finalidade e a finalidade dela é expor uma situação com fatos e argumentos para incentivar uma tomada de decisão, tá? Muito parecida com a letra D, que diz é mais direto obrigar os governantes a tomar uma decisão de relevância. Obviamente, se o terminal rodoviário é como é que diz? Um setor, né? O terminal rodoviário, dependendo do local, pode ser privado, pode ser terceirizado, não é assim? Então, eu não posso dizer que é obrigar os governantes, tá? Aqui em São Luís, o aeroporto, por exemplo, ia se abrir, não sei como é que está essa questão, uma licitação, né? Porque isso é uma questão do governo federal, para terceirizar os serviços no aeroporto aqui de São Luís. Né? Então, terceirizando, aí o governo deixa de ter certas responsabilidades por coisas que vão acontecer ali. Né? É a empresa terceirizada que vai assumir. Então, eu não posso dizer que são os governantes, porque vai depender da região. Aí você precisa saber se lá em Niterói, o terminal rodoviário é de responsabilidade de uma terceirizada, é de responsabilidade do governo. E ainda, isso não diz no texto, o texto não traz essa informação. Eu não posso também marcar uma alternativa sem que haja um fundamento para ela. Então, a letra B, expor uma situação, que no caso é o excesso de ambulantes lá no terminal rodoviário, e essa situação tem fatos e argumentos, logicamente, para incentivar o que alguém, né, os responsáveis, a tomar uma decisão, né, de tirar os ambulantes de lá, ou então de relocarem, ou então sei lá, manusearem, colocar num outro espaço, enfim, qualquer decisão que venha satisfazer o bem comum, né, o bem de todos. Mais uma. O texto faz, aí tem o texto novamente, né, terminal, e aí eu já fiz a leitura, não vou fazer de novo, mas eu tenho aí o que esse texto faz? Ele faz uma denúncia, ele faz uma calúnia, aí eu tenho que saber o que é calúnia, né? O que é calúnia, né? Calúnia é quando se fala algo de alguém, sem provas, difamando a pessoa, né? Então, cuidado com isso. É uma publicidade, ou seja, estão fazendo uma propaganda de alguma coisa? Ou ainda, faz uma descrição, ou seja, diz como é. Mais uma informação que você precisa buscar no texto. Nós já sabemos que é um texto que traz informações, argumentos sobre determinado lugar, que é o terminal rodoviário. Já sabemos, o texto faz uma denúncia, letra A. Fácil também, aqui não existe uma inferência, não preciso dos meus conhecimentos de mundo para ir além desse texto em relação às questões que são pedidas aqui, tá? Mais uma questão. Carta argumentativa, tá? Essa questão aqui é tirada do Enem. Vamos fazer a leitura da carta e você já sabe, né? A carta argumentativa é uma carta que tem como característica principal o argumento. Vamos para a leitura? Venho solicitar a clarividente atenção de Vossa Excelência para que seja conjurada uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juventude feminina do Brasil. Refiro-me, senhor presidente, ao movimento entusiasta que está empolgando centenas de moças, atraindo-as para se transformarem em jogadoras de futebol, sem se levar em conta que a mulher não poderá praticar esporte violento sem afetar seriamente o equilíbrio fisiológico das suas funções orgânicas, devido à natureza que dispôs a ser mãe. Ao que dizem os jornais no Rio de Janeiro, já estão
formados nada menos que 10 quadros femininos. Em São Paulo e Belo Horizonte também já estão se constituindo outros. E neste crescendo, dentro de um ano, é provável que em todo o Brasil estejam organizados uns 200 clubes femininos de futebol, ou seja, 200 núcleos destroçados da saúde de 2,2 mil futuras mães, que, além do mais, ficarão presas a uma mentalidade depressiva e propensa aos exibicionismos rudes e extravagantes. Bom, primeiro você tem que fazer uma leitura bem interessante, bem pausada, para ver o que essa carta aí traz de conteúdo, quais são os argumentos defendidos, do que ela trata, para a gente entender qual é a questão, aliás, qual é a alternativa que eu vou marcar nessa questão, tá? Então, vamos lá. O trecho que nós acabamos de ler, gente, é a parte de uma carta de um cidadão brasileiro chamado José Fuzeira, encaminhada em abril de 1940 ao então presidente da República, Getúlio Vargas. As opções linguísticas de Fuzeira mostram que seu texto foi elaborado em linguagem. Letra A, regional, adequada à troca de informações na situação apresentada. Letra B, jurídica, exigida pelo tema relacionado ao domínio do futebol. A gente sabe que esse texto fala de futebol. Letra C, coloquial, considerando-se que ele era um cidadão brasileiro comum. Letra D, culta, adequando-se ao seu interlocutor e à situação de comunicação. Ou informal, pressupondo o grau de escolaridade do seu interlocutor. Então, para isso, nós vamos voltar à carta, tá? Estou voltando aí, e você vai fazer novamente a leitura. Preste atenção. Aí eu não quero saber, né, o autor não quer saber, essa carta caiu na prova do Enem de 2010, pode cair novamente, adaptada, então preste atenção. Ele diz assim, ó, venho solicitar a clarividente atenção. Olha essa palavra aí, ó, clarividente. Você sabe o que significa? É claro e evidente a atenção de Vossa Excelência. Eu tenho um pronome de tratamento, depende da situação para ser usado, né? Vossa Excelência, no caso é o quem, nós já sabemos que é o presidente da República, Getúlio Vargas. Para que seja conjurada, olha só, você tem ouvido falar esse termo atualmente? Conjurada, uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juventude feminina do Brasil. Aí ele vem, olha só, gente, quando ele diz refiro-me, ele poderia ter escrito me refiro, mas aí aqui é uma questão de colocação pronominal, não se inicia a frase com pronome oblíquo, então está muito bem colocado aí. Refiro-me, senhor presidente, ao movimento entusiasta que está empolgando centenas de moças, atraindo-as, novamente aí a questão da colocação pronominal, para se transformarem em jogadoras de futebol sem se levar em conta que a mulher não poderá praticar este esporte violento sem afetar seriamente o equilíbrio fisiológico de suas funções orgânicas, devido à natureza que dispôs a ser mãe. Gente, o argumento dele aqui, né, embora a questão não esteja falando do argumento, mas a gente vai falar de argumento, ele está argumentando que é um absurdo a mulher jogar futebol, porque é um esporte violento e vai de encontro à fisiologia da mulher, que deve ser mãe, né? É preparada a ser mãe. Olha só, essa carta foi escrita há um bom tempo. Mais ainda, ao que dizem os jornais no Rio de Janeiro, já estão sendo formados nada menos do que 10 quadros femininos, né, gente? No caso, lugares para as mulheres treinarem, né? Em São Paulo, Belo Horizonte, também já estão se constituindo outros. E neste crescendo, ou seja, nesse processo de crescimento, né, nesse avanço, dentro de um ano é provável que em todo o Brasil estejam organizados 200 clubes femininos de futebol, ou seja, 200 núcleos destroçados de saúde. Ou seja, ele é totalmente contra a construção, né, do espaço e ele também é contra que mulher jogue futebol. Olha só, dos 2,2 mil, né, no caso
2,2 mil futuras mães, que além do mais ficarão presas em uma mentalidade depressiva e propensa aos exibicionismos rudes e extravagantes. É uma boa aí, hein? Você concorda com a opinião desse cara? A gente já sabe o que é o fuzeira? E aí a pergunta é, que tipo de linguagem ele usou? Gente, ele usou uma linguagem regional? Linguagem regional é aquela típica de uma região. Ele usou uma linguagem jurídica? Hã? Já botei até a resposta, né? Ele usou uma linguagem culta. Ele se adequou ao seu interlocutor, que no caso é o presidente da República, Getúlio Vargas. Interessante, né? Interessante também os argumentos que ele utiliza para a não construção do estádio. E aí, mais uma questão também do Enem. Ó. A escrita é uma das formas de expressão que as pessoas utilizam para comunicar algo e tem várias finalidades. Informar, entreter, convencer, divulgar, descrever. Assim, o conhecimento acerca das variedades linguísticas sociais, regionais e de registro torna-se necessário para que se use a língua nas mais diversas situações comunicativas. Então, aqui a gente tem uma assertiva, né, um comentário sobre escrita. O que é escrita? É uma das formas de expressão da comunicação. E aí também diz que as pessoas utilizam a escrita para várias finalidades. Informar, entreter, convencer, divulgar, descrever, esculhambar, né, passar caramba, enfim, tem uma série de situações onde você pode usar a escrita. Mandar um bilhetinho, falar que ama, enfim. Aí ele diz que o conhecimento acerca das variedades linguísticas, aí a gente tem um assunto, né? Gente, toda prova de vestibular fala de variedade linguística. Regionais e de registro torna-se necessário para que se use a língua nas mais diversas situações comunicativas, tá? Não é pequeno. Pequeno é uma forma que a gente aqui no Maranhão, aqui em São Luís, a gente tem de se relacionar com uma pessoa, tá? No caso aí, uma variação linguística, não é assim? Então, considerando as informações anteriores, que eu já falei, a importância da língua, da escrita, para que ela serve, imagine que você está à procura de um emprego e encontrou duas empresas que precisam de novos funcionários. Uma delas exige uma carta de solicitação de emprego. Ao redigi-la, você vai fazer uso de uma linguagem metafórica, ou seja, usando metáfora, aquela comparação indireta. Letra B, você vai apresentar elementos não verbais? Letra C, você vai utilizar o registro informal ou você vai evidenciar a norma padrão ou ainda fará uso de gírias? Qual dessas alternativas vai exigir o uso da língua, né, da escrita, numa carta de solicitação de emprego? Qual dessas alternativas aí você vai marcar? Obviamente, a norma padrão. Sabe por quê, gente? Porque a norma padrão é aquela que vai ser entendida, seja aqui no Maranhão, seja no Rio Grande do Sul, seja no Norte, seja no Oeste, seja no Centro-Oeste, Norte, Sul, Leste, Oeste, né? Eu estou falando dos pontos cardeais, mas tem as regiões do Brasil. Seja nas regiões que ficam aqui em cima, no Norte, Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul, as variações linguísticas existem. Pode ser que alguma coisa que a gente fale aqui no Maranhão não se entenda lá embaixo, né, no sul do país, mas as variações linguísticas, para evitar esse tipo de problema, a gente usa a norma padrão da língua e eu fico por aqui. Compliquei?